Saudações musicais, queridos alunos de harmonia e análise musical. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo, a mais um vídeo no qual nós trataremos sobre assuntos da unidade 1 e da unidade 2 do nosso CRC. Assuntos que ficaram pendentes nos vídeos anteriores, como condução de vozes, encadeamentos, duplicação de vozes de um acorde, e distribuição das notas de um acorde na forma coral. A partir deste vídeo, eu começo uma série, então, de vídeos da unidade, sobre a unidade 1 e unidade 2, que eu vou chamar de segunda parte. Tá joia? Então, os nossos conteúdos para os próximos vídeos já foram apresentados. Distribuição das notas de um acorde, duplicação dessas notas. Aqui eu estou pensando em tríade ou tétrade. E encadeamento de acordes. Quando eu estou falando de distribuição e duplicação, eu ainda estou pensando no acorde sozinho, um único acorde, seja ele qual for, qualquer acorde, maior, menor, aumentado ou diminuto. Agora, quando eu falo de encadeamento de acordes, eu estou colocando dois acordes para se relacionarem. E para isso, para eu colocar dois acordes para conversar, eu tenho algumas regras que eu preciso pensar. Regras que em algum momento da vida de vocês quebrarão na hora que vocês forem compor. Mas é interessante vocês conhecerem as regras para depois quebrá-las conscientemente. Tá joia? Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre distribuição das notas de uma tríade na formação coral. Formação coral é pensar numa composição para quatro vozes: baixo, tenor, contralto e soprano. Eu tenho nessas quatro vozes que pensar qual é a tessitura dessas vozes, qual é a região que essas vozes vão soar, para que eu possa propor notas do meu acorde para cada uma dessas vozes. Por que eu preciso pensar nisso? Se eu não levar em conta, por exemplo, que um soprano pode confortavelmente é, executar notas na extensão de um Dó3 e um Sol4, e eu cometer o equívoco de colocar para o soprano cantar uma nota Dó2, eu corro o risco de que o meu soprano, corro risco não, provavelmente isso vai acontecer, meu soprano não execute essa nota, porque não tem na extensão vocal dessa cantora. Então, esse quadro ele traz para nós informações sobre a extensão, a tessitura, que essas vozes vão executar notas e eu vou associar essa extensão com a minha composição, pegando, manipulando meu acorde e propondo notas do acorde para cada uma dessas vozes a partir dessas informações. Tudo bem? Então eu vou pensar no meu soprano do Dó3 ao Sol4, eu vou pensar no meu contralto do Sol2 até o Ré4, eu vou pensar ali no meu tenor do Dó2 até o Sol3 e vou pensar no baixo do Dó1 até o Dó3. Vale lembrar, abrindo parênteses, vale lembrar que nós teremos vozes amadoras que vão fazer extensões maiores que essas propostas, e vozes profissionais, cantores profissionais, com certeza farão extensões maiores que essas notas. Mas aqui nós estamos propondo uma extensão a motivo de material a ser explorado nos nossos exercícios de composição dentro da harmonia na forma coral. Tá joia? Fecha parênteses. Então pensei na formação coral, tenho quatro vozes, eu vou distribuir as notas de uma tríade para essas quatro vozes. A tríade possui três notas. Tenho lá tônica, a fundamental, a terça e a quinta do acorde. Eu tenho três notas. Levando em conta que a forma coral tem quatro vozes, uma dessas três notas precisará ser duplicada. E para eu duplicar uma dessas vozes, eu preciso seguir uma hierarquia. Quem manda mais e quem manda menos. E a hierarquia diz que a fundamental sempre tem prioridade. Então, no arranjo coral para quatro vozes distintas, a primeira nota a ser duplicada deverá ser a tônica. Se eu coloco tônica para o baixo, eu posso colocar a tônica para qualquer uma das outras três vozes e depois preencho com a terça e a quinta. Por exemplo, tônica no baixo, tônica no soprano, terça e quinta, tenor e contralto.
Eu posso colocar tônica no tenor e tônica no contralto, não importa, mas em quais vozes eu vou colocar. O que importa nesse momento é pensar que a hierarquia nos diz que a primeira voz a ser duplicada será a fundamental, a tônica do acorde. Seguindo, a segunda voz na hierarquia é a quinta. Então, num acorde de Dó maior, por exemplo, a segunda opção a ser duplicada é a nota Sol, tá joia? E a terceira opção a ser duplicada, aí eu vou evitar nesse momento duplicar essa nota, é a terça, porque de acordo com o nosso texto, a terça ela determina a natureza do acorde. Lembram disso? A tipologia, se ele é um acorde maior ou se ele é um acorde menor. Quando eu coloco uma terça, eu já defini se esse acorde é maior ou menor. Colocar mais uma vez vai ficar extremamente redundante, então eu evito isso. Tá joia? Pensando no nosso texto, a gente, nesse momento da distribuição de tríades, num primeiro momento dos nossos exercícios, eu vou evitar a terça, duplicar a terça. Então, resumidamente, tenho 4 vozes, 3 notas. Para distribuir essas 3 notas para essas 4 vozes, a primeira a ser duplicada é a tônica, a segunda a quinta, por último, em último caso, eu vou duplicar a terça. Tá joia? Qual é o procedimento quando eu coloco a mão na massa, então, para elaborar o meu arranjo e distribuir as notas das tríades ou da tríade para um arranjo coral? O procedimento é, primeiro, aqui a gente está pensando num passo a passo pedagógico. Primeiro eu vou escrever a voz do baixo. Por que isso? Porque eu escrevendo a voz do baixo, eu já vou trazer para mim e para a minha composição a informação de se o meu acorde está em estado fundamental ou se ele está invertido. E eu já vou trabalhar com isso depois, futuramente, com as ideias de encadeamento. Eu já vou pensando como que isso vai se desenvolver. Como que um acorde sem inversão caminha para outro acorde, como que um acorde com inversão deve caminhar para outro acorde. Então, a primeira nota, a nota do baixo. Coloquei a nota do baixo, a segunda nota que eu vou colocar é a nota do soprano. Por que eu vou colocar a nota do soprano? Porque daí eu determino qual é a tessitura do meu bloco harmônico nesse momento. Eu já vou saber de qual é a nota mais grave e a nota mais aguda do acorde naquele momento. E aí, tenor e contralto preenchem o meu acorde. Distribuo a terça e a quinta do acorde para essas duas notas, essas duas vozes restantes. Tá joia? Como nós já conversamos nos vídeos sobre acordes em posição fechada e em posição aberta, nós precisamos levar em conta que o ideal entre soprano e contralto é não ultrapassar a extensão de uma oitava, entre o contralto e o tenor também não ultrapassar a extensão de uma oitava. Entre baixo e tenor, baixo e outras vozes, essa observação é livre. Mas nós vamos pensar então, tenor e contralto, contralto e soprano, evitar passar a extensão de uma oitava. Tá joia? Aqui nessa nossa tela a gente tem a imagem então de um acorde, uma tríade, 3 notas, distribuídas para 4 vozes. Eu tenho uma nota que está duplicada. Qual nota é essa? A tônica está duplicada. Está duplicada em quais vozes? Baixo e soprano. Eu coloquei tônica no baixo, coloquei a fundamental do acorde, né? Coloquei a fundamental no baixo, coloquei a fundamental lá no soprano, eu delimitei o tamanho, delimitei a tessitura desse acorde, né? E aí fechei o acorde terça e quinta com tenor e com contralto. Tá joia? Agora, por fim, eu preciso sempre colocar a tônica no soprano? Não, eu posso colocar, por exemplo, observem o meu segundo compasso, a terça no soprano. Eu tenho 2 acordes ali no segundo compasso, sendo que esses 2 acordes estão com tônica duplicada, mas a terça que está no soprano. No meu primeiro acorde eu tenho Dó, Sol, Dó, Mi, Dó para baixo, Sol para tenor, Dó para contralto e Mi para soprano. No segundo acorde, eu estou pensando no segundo compasso. No segundo acorde, Dó no baixo e no tenor, Sol no contralto e Mi no soprano. Nos 2 acordes, eu tenho a terça na voz do soprano. Quando eu tenho, assim como na tela anterior,
eu tenho a fundamental duplicada no soprano, ou seja, tônica no baixo, por exemplo, e tônica no soprano, eu falo que esse acorde está em posição de oitava. Quando eu, assim como no segundo compasso, coloco a terça do acorde na voz do soprano, eu falo que esse acorde, essa minha tríade, está em posição de terça. E quando eu coloco a quinta do acorde, ou seja, estou pensando num acorde de Dó maior, nessa tela que nós temos disposta aí para nós, coloco a quinta do acorde, a nota Sol, para a voz do soprano, eu digo que esse acorde está em posição de quinta. E aí, observem que nessa tela o acorde foi sendo manipulado em posições fechadas e posições abertas. Quando eu tiro a tônica do soprano e vou reforçando outras notas, mesmo o acorde sendo exatamente o mesmo, a sonoridade e a sensação que eu vou trazer com esse acorde, ela vai se alterar em função da disposição dessas notas. Tá joia? Então, nós conversamos aqui rapidamente sobre a distribuição das notas de uma tríade para uma formação coral. 3 notas da tríade para 4 vozes, uma dessas notas deverá ser duplicada. Eu duplico primeiro a minha tônica, a minha fundamental, duplico como segunda opção a quinta do acorde, e em última opção, neste momento, nós vamos pensar em última opção em duplicar a terça, e conforme a duplicação da nota, ou melhor, conforme a disposição da nota que aparece na voz do soprano, eu posso nomear o acorde em acorde em posição de oitava, acorde em posição de terça e acorde em posição de quinta. O acorde em posição de oitava possui a fundamental no soprano, o acorde em posição de terça possui a terça do acorde no soprano e o acorde em posição de quinta possui a quinta do acorde no soprano. Tá joia? Espero que tenha ajudado vocês nos exercícios de distribuição de vozes e a partir desse momento explorem lá os diversos acordes que vocês têm no material do CRC de vocês e distribuam essas vozes pensando em quais notas vocês querem duplicar, em quais vocês não vão duplicar, inicialmente explorando a regra. Vou duplicar primeiro a fundamental. E em qual posição que eu quero que fique o acorde? Em posição de oitava, terça ou quinta? Brinquem com essas regras e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!